Glória a Deus. Então, nós já vamos passar aqui para a primeira palestra com o pastor Arnolfo, lá de Itaperuna, e ele vai apresentar a sua esposa Cássia. Aí uma salva de palmas, pastor Arnolfo. Amém. Que Deus te abençoe. Amém. Alguém conhece Itaperuna aqui? Tem alguém que... não, tem gente que conhece aí. Glória a Deus. Jantaram bem? Amém? Eu estou perguntando isso porque quando a gente começa a ministrar aqui, o jantar começa a fazer efeito também, né? Mas eu sou um pouquinho pentecostal, então de vez em quando eu dou uns gritos aqui, aí a pessoa... Aleluia! Aleluia! Eu quero me apresentar. Claro que eu já fui apresentado. Meu nome é pastor Arnolfo. Eu sou casado com aquela garota lá há 41 anos, a Cassinha. Você pode aplaudir Jesus pela vida dela, irmãos? Eu preciso fazer uma média nessa noite para ela. Deus... Irmão, eu vou te falar um negócio. Jesus diz assim, olha: grande será o galardão quando você oferecer um copo d'água a um dos pequeninos. Agora você imagina uma garrafa de água mineral e uma caneca dessa. Aí o galardão será enorme, irmão. Deus abençoe você. Bom, eu e Cassinha somos casados há 41 anos, temos 2 filhas, 4 netos, enfim. Estamos aqui e queremos agradecer. Estou aqui ao lado também de um grande mentor, né? Uma responsabilidade muito grande, pastor Silmar Coelho. Silmar Coelho é bênção, é referência para todos nós, e eu glorifico a Deus pela vida dele também. Pastor Daniel, pastora Cristina, enfim, toda essa igreja aqui. Eu gostaria que você pudesse mais uma vez, que você pudesse ficar de pé, mais uma vez. Eu quero orar com você. Deus Pai Todo-Poderoso, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, e pedimos que o Teu Espírito Santo, Senhor, toque o nosso espírito, para que nós tenhamos entendimento de tudo aquilo que formos falar aqui, para que a Tua Palavra seja alimento, para que a Tua Palavra seja cura, para que a Tua Palavra seja sustentação para a vida de todos nós. Nós oramos em nome de Jesus, e você diga bem forte, amém. Glória a Deus. Podemos nos assentar. Eu vou pedir à minha esposa para marcar esse tempo agora, em nome do Senhor Jesus. A gente tem um tempo, e aí de vez em quando eu estou pregando, quando eu demoro muito, ela só faz assim, ó. Aí eu entendo que é para parar. Quando ela faz isso, aí... Deixa eu fazer uma introdução rápida aqui, porque em todos os lugares onde eu ministro para casais, eu faço a mesma introdução. E alguns anos para cá, eu sou pastor de igreja, então, e alguns anos para cá, todos os casamentos que eu faço, eu prego a mesma coisa. Pastor, mas está faltando mensagem? Não. Por quê? Porque o que eu vou falar para você como introdução aqui, eu creio que se você tomar posse, vai direcionar muito forte o teu casamento. E quem está falando com você é alguém que tem 41 anos de casamento, e eu creio que eu já posso dar uma dica sobre isso. Casamento não tem problema. Casamento não tem problema. As pessoas falam, eu estou com casamento com problema. Não, casamento não tem problema. A verdade, pessoas entram no casamento com problema. E a gente precisa entender uma coisa sobre casamento. Casamento precisa ser visto na nossa vida como o nosso primeiro filho. Porque existem cônjuges, existem pessoas que se casam, elas se amam, mas não se dão bem no casamento. Aí ela chega e fala, pastor, eu sou pastor de gabinete, pastor, a gente não está bem, o casamento não está bem. Aí a gente, mas eu amo a minha esposa, ela me ama, mas a gente, por quê? Porque eles não entenderam ainda o que é o casamento. Além de amar o outro, nós precisamos amar o casamento. Por isso que casamento precisa ser encarado por nós como o nosso primeiro filho. Diga comigo assim, casamento, fala assim, o meu casamento é o meu primeiro filho. Se eu não entender isto, o casamento, num determinado momento, ele não amadurece, ele envelhece e morre.
Escuta o que eu vou falar para você aqui como introdução. É uma introdução. Casamento é igual criança novinha, precisa de alimento. Criança pequenininha que não se alimenta, morre. Casamento que não se alimenta, morre. Nós estamos aqui para alimentar casamento. O casamento sem o alimento, ele morre. Ficam os dois dentro de casa com um casamento morto. Casamento igual criança, casamento precisa de medicamento. Criança, quando está no cantinho, moadinho no cantinho, você vai lá, quem tem filho sabe disso, coloca a mão na testa, fala, esse menino não está legal. Porque criança tem que estar agitada. Coloca a mão na testa, está doente, precisa de medicamento. Aí a gente pega a criança e leva para o pediatra. Casamento adoece. Casamento adoece. Se a gente não perceber e não tiver cuidado com isso, o casamento adoece e morre. E às vezes a gente leva o casamento doente para um amigo lá no trabalho, a pessoa lá da faculdade, a uma pessoa que é vizinho, uma pessoa que é da igreja, mas não está preparado para lidar com o casamento. Assim como nós levamos uma criança para o pediatra, o casamento precisa ser levado para alguém que esteja preparado para resolver problemas. Se você está entendendo, enche os pulmões pentecostais e diga bem forte, aham. Está entendendo? Casamento, terceira coisa, precisa de instrução. Casamento precisa de instrução. Por que precisa de instrução? Porque é igual criança. A criança não cresce apenas fisicamente, tem que crescer intelectualmente, emocionalmente e por aí vai. Casamento também é assim. A nossa estrutura de homem é diferente da estrutura de uma mulher. A nossa cabeça é diferente da cabeça de uma mulher. Hoje cedo nós saímos de casa às 8 horas da manhã. E eu pegando mala, aquela coisa toda, a Cassinha fala comigo assim, pega esse copo que está em cima, eu vou levar esse copinho de plástico, que é bom para a gente beber uma água, e não sei o que na viagem, e é muito tempo a viagem, e bom, eu pego mala, pego isso, pego aquilo, e estou na viagem. Ela falou, cadê o copo? Eu falei, que copo? O copo que eu pedi, mas eu estava vendo a mala. Eu sei que você estava vendo a mala, mas eu pedi para pegar o copo. Você pegou o copo? Eu falei, que copo? Eu estava prestando atenção na mala. A nossa cabeça é assim. Então o homem precisa estudar a mulher e a mulher precisa estudar o homem. Porque daqui a pouco, se alguém perguntar para você assim, para você mulher, como é que foi lá o primeiro dia? Você vai falar, olha, foi isso e isso, tinha luz, tinha isto, e a pessoa que estava sentada ao meu lado, a mulher é detalhista. Se perguntar para a gente como é que foi, a gente fala assim, mas legal. Foi bacana. Não, mas não tem mais nada. Não, é bacana. Mas você não quer falar mais nada? Ué, já falei tudo. Tudo. Então o casamento precisa de instrução. Quem entra no casamento sem instrução se decepciona. Então o casamento precisa de 3 coisas. Se você lembra disso, por favor, repita comigo. O filho precisa de quê? Eu vou embora. Alimento, medicamento e instrução. Casamento precisa disso. Nós precisamos ver o casamento. A gente pode e tem que amar o outro, mas tem que amar o casamento. Quem está dentro do casamento e tem filhos, deixa de fazer muita coisa por causa do filho. A gente precisa deixar de fazer muita coisa por causa do casamento, irmão. Muita coisa, a gente precisa abrir mão por causa do casamento. Se você não abrir mão por causa do casamento, você não entendeu que o casamento é o seu primeiro filho. Não, pastor, mas eu não estou sendo muito feliz no casamento não. Mas escuta, não é você. Quando a gente tem filho, a gente quer que o filho seja feliz. O casamento precisa estar feliz. Bom, eu vou começar a pregar agora em nome do Senhor Jesus. Essa introdução, eu sei que o pessoal está marcando o tempo lá, minha esposa está lá tranquila com o relógio ali. Se trouxe a tua Bíblia, dê um glória a Deus aí. Cadê a tua Bíblia? Levanta a tua Bíblia aí, o seu celular.
Tem umas 3 Bíblias aí, tá bom. Mas eu vou ler um texto rápido aqui, está lá no 2º livro de Crônicas, capítulo 32, versículos, se achou aí? 2º livro de Crônicas, é fácil achar, fica depois do 1º livro de Crônicas, você localiza rápido, versículo 32, perdão, capítulo 32, versículos 1 a 8, se você já achou, diga amém. Eu vou ler e se for possível você fica com a tua Bíblia aberta aí, para a gente poder, eu vou ser o mais breve possível, mas o mais profundo possível nessa ministração. Diz assim o texto: depois de tudo que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu Judá. Ele sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou os seus oficiais e os comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade. E eles concordaram. Assim ajuntaram-se muitos homens e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região. Eles diziam: por que deixar que os reis da Assíria venham e encontrem toda esta água? Depois, com grande empenho, consertou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ele. Construiu outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou os muros de arrimo da cidade de Davi e mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Nomeou sobre o povo oficiais militares e os reuniu na praça junto à porta da cidade, animando-os com estas palavras: sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem se desanimem por causa do rei da Assíria e do enorme exército que está com ele, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano, o braço da carne, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Amém. Amém, irmãos. Eu vou descer. Posso ficar aqui? Pastor, posso ficar por aqui, né? Deixa eu descer e falar aqui com vocês assim. Deixa eu falar uma coisa para você. O entendimento que nós precisamos ter do casamento. E talvez você esteja perguntando: mas o que tem a ver esse texto com Senaqueribe, com Ezequias, com casamento? É que a palavra de Deus ela revela quem é Deus, a palavra de Deus revela quem somos nós em Deus, e a palavra de Deus, toda ela, nos dá instruções sobre todas as coisas. Então escute o que eu vou falar para você aqui. O casamento, quando todos estão alinhados, quando uma família está alinhada, cresce, vai à frente rapidamente, porque todos têm a mesma direção. Mas para ter uma mesma direção, nós precisamos ter algumas chaves, alguns princípios, que eu quero colocá-los aqui. São 360 princípios. Pastor Silmar já me olhou lá e falou: são alguns poucos princípios que eu quero colocar aqui sobre casamento. E o primeiro princípio é: no casamento, perceba aquilo que ainda ninguém viu. Diga assim: no meu casamento, eu preciso enxergar aquilo que ninguém viu. Quando Ezequias percebeu que o rei da Assíria estava invadindo todo Judá, ele falou: se ele está invadindo outras cidades, ele vai invadir essa aqui também. Estão entendendo isso? Quando a gente percebe que casamento está sendo fragilizado, porque você conhece, assim como eu, pessoas que estavam casadas não estão mais, pessoas que estavam bem, mas não estão mais, pessoas que estavam rindo, mas não estão mais. Quando você percebe que os casamentos estão sendo bombardeados, você precisa enxergar aquilo que ninguém
viu? Se estão atacando o casamento lá, eles vão querer atacar o meu casamento também. E então eu preciso começar a enxergar aquilo que ninguém ainda viu. Como é que eu enxergo as coisas que ninguém ainda viu? Jesus conta a história de uma mulher que estava todos os dias, ela tinha lá 10 dracmas, 10 dinheiros, e todos os dias ela contava os seus dinheiros, eram os seus valores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 1, 2, 3, 4, 5, um dia ela contou e falou, 1, 2, 3, 9, ela perdeu uma dracma. E o que diz a palavra? Que ela acendeu uma lamparina, pegou uma vassoura, começou a varrer a casa, e varrendo a casa, ela foi até encontrar aquela dracma. Escuta, muitas vezes no casamento as pessoas falam assim, eu já casei, eu fui professor universitário a minha vida toda, eu sou aposentado, fui professor universitário a vida toda, e eu me lembro que tinha uma aluna lá, em 1900, meu avô menino, que eu falava com ela assim, fulana, tirou 4, ela falou, já casei, tirou 0, já casei, para ela era tudo isso. Então às vezes a pessoa pensa assim, eu já casei e aí eu vou descansar, mas é necessário fazer como aquela mulher dentro daquela casa. Nós precisamos rever os nossos valores sempre. Será que eu sou o mesmo de quando eu casei? Será que eu ainda sou carinhoso como eu era carinhoso? Será que eu ando com ela ao lado e não eu na frente e ela atrás? Porque no namoro a gente fazia assim, né? No namoro o sujeito ia para namorar, ela contava lá como que ela tirou um bife da unha. E a gente tinha até beijinho curativo. A gente fala, deixa, papai curar, melhorou. E aí ele contava para ela aceitava sentadinha no sofá, como que ele fez 3 gols na partida de futebol, contra, mas fez. E ela falava, meu herói. No namoro ele ia fazer compra com ela, para a sogra, para a futura sogra, ele que empurrava carrinho. Agora nem para a casa dele ele quer fazer compra mais. Desenrola o mistério aqui agora. Tem. Deus falando aí. Porque agora deita lá, não vai lá você, estou cansado. Escuta, aquela mulher procurou uma dracma dentro de casa. Vou falar uma coisa para você pegar isso aqui, e não vou repetir mais do que 20 vezes. Presta bastante atenção. Não procure fora de casa aquilo que você perdeu dentro de casa. Se você entendeu, entendeu. Se não entendeu, eu vou repetir outra vez. Não procure fora de casa o que você perdeu dentro de casa. O que você perdeu dentro de casa, você vai achar dentro de casa. Pastor, o amor aqui dentro está assim, eu estou tão frio, eu estou tão... Escuta, o que você perdeu dentro de casa, está dentro de casa. Está entendendo? Enche os pulmões pentecostais outra vez, dá um outra vez aí. Segunda chave aqui, segunda chave. A segunda chave, no casamento, eu preciso aprender a defender aquilo que é o meu maior valor. Ezequias, quando soube que Senaqueribe iria invadir Jerusalém, assim como estava invadindo toda a cidade, ele reuniu a turma e disse assim, nós vamos levantar os muros, nós vamos arrumar os portões, nós vamos arranjar armas. O que Deus está falando conosco? O que o Espírito Santo está falando conosco sobre casamento? É que casamento é o nosso maior valor. Às vezes pessoas que estão ao teu lado, escuta, estão doidinhas para você separar. Eu atendi um casal que estava lá, uma moça que foi lá e falou, pastor, o conselho da minha amiga era para eu largar, eu larguei e ela pegou ele. A que deu o conselho para ela largar, ela largou, ela foi, é meu. Porque venhamos e convenhamos, irmão, houve no mundo uma chuva de purpurina. Eu não sei se você está me entendendo. E de paetês. Então está difícil.
Se você tem esse marido aí, segura ele mesmo aí. Agora que a ficha dela caiu lá. Será que, escuta, Ezequias falou assim: vamos cercar. A gente precisa falar dentro de casa a mesma coisa. Nós vamos cercar. Lembra daquela viúva, meu Deus, aquela viúva que falou com o profeta assim: profeta, o meu marido era teu discípulo, ele era temente a Deus. O profeta falou assim: eu lembro dele, ele morreu, profeta. E ele era temente a Deus, mas era um péssimo administrador de casa, só deixou dívida. E agora estão querendo levar os meus 2 filhos, você lembra dessa passagem? Os meus 2 filhos, para pagar a dívida. O profeta, depois de conversar com ela, falou assim: pega na vizinhança, eu estou simplificando a história, pega na vizinhança todas as vasilhas e leva para dentro da tua casa. Escuta o que eu vou falar agora, se liga. Pega e leva para dentro da tua casa. Pega com os vizinhos. Pega com os vizinhos as vasilhas e leva para dentro da tua casa. Porque você só tem uma botija de azeite. Agora fecha a porta e as janelas, porque o milagre de dentro da tua casa não pode ser visto nem por aqueles que estão te ajudando lá fora. Porque tem gente que é teu amigo que não está preparado para o milagre. Tem gente que é teu amigo que não está preparado para uma restauração. Tem gente que é teu amigo que não está preparado para aquilo que Deus vai fazer na tua casa. Por isso que o profeta fala: fecha eu estou todo arrepiado aqui. Não é frio não, irmão, é de unção mesmo. Escuta, o profeta falou: entra na tua casa, fecha a porta e as janelas. Porque tem gente que não pode participar daquilo que é de foro íntimo da tua casa. Você não pode compartilhar essas coisas. Pastor, mas fulano de tal é meu amigo lá na fábrica, é amigo meu lá na universidade, é amigo meu. Escuta, amigo seu é amigo do outro, é amigo do outro que tem um outro amigo também que tem um amigo. Coisas de casamento é de foro íntimo. Tem que fechar as portas. Lembra do que eu falei para você, que criança doente a gente leva para o pediatra, casamento doente a gente leva para quem de direito, e não para qualquer pessoa. Casamento não pode ser vazado. Por isso que o profeta falou: olha, fecha as portas. Lembra de Jesus quando entrou na casa de Jairo? Lembra da filha de Jairo? 12 anos, estava morta aquela menina. Ele entra e fala: vocês estão chorando porque as carpideiras falaram: porque o senhor não percebeu, mas ela está morta. Ele falou: não, essa menina, ele está lá no quarto, ele está no quarto, essa menina não está morta, ela está dormindo. Elas começaram a rir. O que Jesus fez? Tirou todo mundo do quarto. Você sabe por quê? Tem coisa dentro do teu quarto que só Deus precisa operar. Ficou todo mundo lá na sala esperando, ficou um monte de gente curiosa lá. O que está acontecendo lá dentro do quarto? O que está acontecendo é que Jesus está lá no quarto. O que está acontecendo é que de repente a dona da casa passa correndo e todo mundo: o que houve? Nada não. Mas fala o que está acontecendo. Eu não vou falar nada. Pegou o prato de comida, porque Jesus ressuscitou a menina e mandou dar alimento a ela. Escuta, tem coisa que a gente precisa dar alimento na família, ainda que os curiosos ficam assim: o que está acontecendo? Não está acontecendo nada, eu só estou dando alimento à parte mais íntima do meu casamento. Você está entendendo? Diga aham. Terceira, eu só vou até a quarta instrução, quarta chave. A terceira instrução aqui, segura o que eu vou falar para você aqui. No casamento, o teu inimigo se alimenta daquilo que você oferece a ele. Você não entendeu, e eu vou explicar por que você não entendeu. Quando o rei Ezequias soube que o inimigo viria sobre Jerusalém, a primeira coisa que ele fez, falou: tirem toda a água lá de fora, tampem lá os poços, acabem com a água lá fora, porque eu não vou dar água para o meu inimigo. Está no texto aí. Eu não vou dar água para o meu inimigo. Você sabe qual é o grande problema muitas vezes? Que nós alimentamos o nosso adversário com aquilo que nós falamos. Eu tenho certeza que você ouviu, mas nunca você disse. Eu tenho, tipo,
essa família vai me deixar doido. Já ouviu isso? Levanta a mão aqui. Sem medo, eu sei que esse lado está ouvindo mais do que esse lado aí. Você já ouviu alguém falar assim: a vontade que eu tenho é de sumir dessa casa? Levanta a mão. Já, meu Deus, vocês estão aí? Estão aí? Deixa eu perguntar para esse lado aqui. Você já ouviu alguém falar isso? A vontade que eu tenho é de desaparecer, sumir. Levanta a mão, confessa logo que ouviu. Agora todo mundo confessando. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que morte e vida estão à mercê da nossa língua, e a gente come daquilo que a gente está falando. Você já viu um sujeito que fala assim: gente, eu vou embora que dona encrenca já deve estar me esperando. Quando um sujeito chama a mulher dele de dona encrenca, ele está esperando encontrar o quê dentro de casa? E ela está dentro de casa assim: meu Deus, aquele mala sem alça está vindo aí. Se o marido dela é uma mala sem alça, se ela acha, o que ela vai ter? Uma mala sem alça. Então nós precisamos aprender a profetizar as bênçãos. Pastor, é porque o senhor não conhece a minha casa. Eu posso não conhecer a tua casa, eu não conheço a tua casa, mas uma coisa eu tenho certeza, que quando nós começamos a profetizar, ainda que os ossos estejam sequíssimos, Deus fala: eu posso dar vida a esses ossos? Tu sabes, Senhor, então profetiza sobre eles. Nós precisamos aprender a profetizar sobre a nossa casa. Não dê alimento ao teu inimigo. Não dê alimento, porque tudo que Satanás quer nos dias de hoje é destruir a família. Porque se ele destrói a família, ele destrói o mundo inteiro, irmão. O núcleo, e eu sei que eu estou chovendo no molhado, mas não é um jargão, é uma verdade. O núcleo de toda e qualquer situação é a família. É na família que nós aprendemos a lidar com autoridades. Como eu disse para você, eu fui professor a minha vida toda. E aí acontece o seguinte, que eu também fui percebendo que quando entrava um diretor na sala, a gente ficava em pé. Hoje, quando entra o diretor, o pessoal vai. Perdeu-se a noção de autoridade. Dentro de casa, é o marido que joga as coisas para a esposa que joga para ele. Ô pai, pergunta com sua mãe. Ô mãe, pergunta com seu pai. Aí o filho fala: já que ninguém está definindo, eu vou definir. Aí o filho começa a tomar as decisões. Por quê? Porque erraram o papel. Não dê alimento para o teu adversário, para o teu inimigo. Entenda qual é o teu papel dentro de casa. Entenda o seguinte, que o marido tem uma missão. Você é o pastor da sua casa. Essa é a tua missão. Você é o pastor da tua casa. A tua missão é levar a tua esposa, e se você tem filhos, é levar essa turma toda para o Senhor. Você pode ganhar o mundo inteiro, que o Senhor vai perguntar é pela sua esposa, pelos seus filhos. Cadê a tua esposa? Cadê teus filhos? Não, Senhor, mas olha, mas eu ganhei muita gente lá fora, mas eu quero saber da tua família. Você é o pastor da sua casa. E o homem precisa assumir isso. E a mulher, pastor? A mulher é submissa. Quer dizer que está debaixo do tapete? Não, entenda o que é submissão. Sub é debaixo da missão, submissão. Então ela está debaixo da missão do homem, ela é o copiloto, ela está junto com o homem na mesma missão. Ser submisso é exatamente isso. Quando o homem entende qual é o papel dele, e a dona entende qual é o papel dela, flui maravilhosamente bem. Só os que estão dormindo digam amém. Eu vou embora. Engraçado que foi tudo desse lado aqui. Eu ainda avisei antes, jantamos. Última chave para a gente orar. Eu preciso orar. Estou olhando para minha esposa, ela não fez ainda assim, então ainda tem um tempinho aí. A última chave. O rei Ezequias, quando chamou o povo, reuniu Jerusalém, ele fez uma oração maravilhosa, e ele declarou um ato profético: fiquem calmos, tranquilos, calma. Com eles, presta bastante atenção, com eles, lá fora com o inimigo, está o braço da carne,
mas conosco o Senhor dos Exércitos. Pode dar um glória a Deus aí, irmão? Eu estou me segurando aqui. Mas é legal, mas aí você pergunta para mim: pastor, mas o que eu faço com o braço de Deus? Ou o que Deus faz com o braço dele? Eu comecei falando que casamento não tem problema. Problema tem quem entrou no casamento com problema. É na nossa bagagem, no nosso enxoval, porque geralmente as noivas preparam um enxoval bacana, né? Geralmente. E o homem prepara um pijama que ele ganhou da mãe, do pai, ele vai com aquele pijama. E é terrível isso, irmãos. Porque ele chega à noite ainda segurando assim, ó, o elástico saiu. Ainda chega, pai, para e fala assim: vai ter hoje? Meu Deus do céu, mas não tem nem a força um negócio desse. Só que o enxoval, agora, segura o que eu vou falar agora. O enxoval que nós entramos para o casamento é muito mais profundo do que esse. O enxoval emocional. Quantos de nós entramos com traumas, inseguranças, feridas, famílias disfuncionais, coisas que nós assistimos, percebemos, coisas que nós vivemos, traições, tantas outras coisas que cada um chega com a sua mala emocional e abre lá dentro do casamento. Coisas que só aparecem dentro do casamento, não aparecem fora. Medo de se entregar, medo dos relacionamentos, medo de falar, medo de estar nu, não fisicamente, mas emocionalmente diante do parceiro ou da parceira. Quantos traumas na nossa vida, quantos problemas daquilo que nós vivenciamos no dia a dia e que nós levamos para o casamento. São traumas emocionais, são situações que talvez ninguém saiba aí, você está com isso guardado como se fosse aí dentro de uma panela de pressão, e você está guardando aquilo ali, e você não consegue arrancar aquilo. Quando Ezequias fala: olha, eles estão com o braço da carne, mas nós estamos com o Senhor dos Exércitos. Qual é o braço de Deus? Deixa eu falar uma coisa para você. O tecladista está aí, irmãos? O tecladista está aí? Se não tiver, eu vou tocar e cantar, vocês vão ver aqui a tragédia que vai ser. Então corre aqui, irmão. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Um dia Jeremias estava orando. Se liga, estou terminando. Um dia Jeremias estava orando, e Deus fala com ele: Jeremias, levanta daí e desce a casa do oleiro que eu vou falar com você. Opa, peraí. Você já parou para pensar o seguinte? Que Deus já estava falando com Jeremias. Qual é o sentido, escuta, qual é o sentido de Deus falar: levanta daí, desce a casa do oleiro, porque eu vou falar com você lá. Porque existem coisas que Deus fala com a gente assim, mas tem coisas que Deus só fala com a gente no profundo, quando a gente entra no quarto e fecha a porta. E agora presta bastante atenção no que eu vou falar. Quando Jeremias desceu à casa do oleiro, ele viu o oleiro, você conhece essa passagem, eu não vou me estender aqui. Ele viu o oleiro com o vaso na mão, e o vaso se quebrou na mão do oleiro. Escuta, o vaso não se quebrou antes, não. O vaso se quebrou na mão do oleiro. Jeremias viu o vaso se quebrar na mão do oleiro. E aí o oleiro pegou aquele pedaço de barro, colocou de volta naquela roda, jogou água, amoleceu. E eu não sei se você já teve a oportunidade de ver um oleiro. Lá no interior tem muito disso, esses oleiros. Ele coloca a mão assim, olha, sobre o barro, ó. Ele afunda o barro, porque o oleiro começa a moldar o vaso de dentro para fora. Eu estou todo arrepiado.
O oleiro começa a moldar o vaso de dentro para fora. E Deus, o que está falando com Jeremias? Acaso com você eu não posso fazer a mesma coisa? Eu posso fazer se você se quebrar na minha mão, diz o Senhor. Porque é necessário que a gente se quebre na mão dEle. Porque nós chegamos para o Senhor com toda a nossa bagagem, com o nosso temperamento, com a nossa forma de ver, com as nossas feridas, com os nossos machucados. E nós entramos para o casamento assim. E Deus está falando hoje, nesta noite: acaso eu não posso mudar você? Se você se deixar quebrar na minha mão, eu vou lançar água sobre você, eu vou amolecer esse barro, eu vou tirar do barro tudo aquilo que é pedra, coração empedrado, machucado. Paulo, ele chega a falar um dia assim: eu sei o que é certo e eu faço o errado. Quantos casais estão tentando falar: não, eu quero melhorar, eu vou melhorar, e não consegue melhorar, porque não está nele. Ele precisa se quebrar na mão do oleiro. Quando ele se quebra na mão do oleiro, o oleiro joga água, porque a água do Espírito amolece a cada um de nós. Nós começamos a reconhecer que nós temos pedra sim, coração empedrado, magoado, ressentido, palavras que machucaram. O vaso se quebrou na mão do oleiro. E aí, olha, o oleiro amassa assim, olha para mim, ó. Ele vai apertando o barro e vai levando a mão lá para o interior. Dói muito. Dói muito quando o Senhor começa a mexer na nossa alma. Por isso que o rei Davi, ele diz um dia assim: o rei Davi era um excelente rei, mas é um péssimo pai de família. Ele tinha problemas familiares. E um dia ele disse assim: olha, para onde eu vou fugir da tua face, Senhor? Se eu subir aos céus, eu te encontro lá. Mas se eu descer ao Sheol, Sheol, o significado da palavra Sheol é lugar das coisas esquecidas. Na tradução da língua brasileira saiu como: se eu subir aos céus, eu te encontro lá. Se eu descer o profundo abismo, não é abismo, se eu descer nos lugares mais esquecidos, tu estás lá também, Senhor. Ele está falando: Senhor, vê se há em mim algum caminho tortuoso, porque ele reconhece que precisa ser mudado de dentro para fora. Hoje o Senhor está nos dando essa oportunidade aqui. Eu quero pedir a você para estar de pé, mas eu não quero orar pelo casal, eu quero orar por você. Ainda que você esteja aí, evidentemente que está aí com a sua dona aí, com esse rapaz, essa propriedade sua aí, mas você vai vir aqui sozinho ou sozinha. Pode vir os dois, mas não vai dar mão e nem orar assim: Senhor, fala com ela, ou então fala com ele. Não, o Senhor quer falar com a gente, comigo e com você. Sai do teu lugar, vem aqui à frente, em nome do Senhor Jesus. Deixa o Senhor amolecer esse barro. Nós precisamos ser vasos quebrados nas mãos do oleiro. Se você puder, vem aqui, desce a casa do oleiro. Existem coisas que nós precisamos tratar em nós. Se eu quero mudança dentro do meu casamento, eu preciso mudar. Se eu quero mudança dentro da minha casa, eu preciso mudar. Hoje você vai orar por você. Hoje você não vai orar pelo teu cônjuge. Agora você não vai orar pelo teu cônjuge, você vai orar por você. Porque Deus conhece a tua luta, Deus conhece o teu sofrimento, Deus conhece aquilo que você quer acertar e acaba não acertando. Deus conhece. Mas tudo que Deus quer, se quebrante na minha mão, diz o Senhor, como um vaso, que você possa se quebrantar na minha mão. O restante Ele faz. O restante Ele faz. Reconheça que precisa de cura. Reconheça. Não é o outro, somos nós. Eu preciso de cura.
Quando você diz: Senhor, eu preciso de cura, eu preciso de cura, eu preciso ser curado de histórias do passado, coisas que eu trouxe para dentro do casamento, que não são do casamento, mas eu trouxe. São pedras, são mágoas, são ressentimentos, são explosões que você não sabe de onde. Você quer melhorar e não consegue. Quando Paulo disse: eu sei o que é certo, mas eu acabo fazendo errado. Quando você pensa: eu quero ser mais carinhoso, mas não consegue. Eu quero ser mais atencioso e não consigo. Quebrante-se na mão do oleiro. Irmão, você é o pastor da tua casa. Quebrante-se, quebrante-se. Senhor, nosso Deus, nós estamos quebrantados aqui diante da tua presença e pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo desça sobre o barro que somos nós e amoleça o nosso coração, a nossa vida, para que o oleiro possa arrancar todas as pedras, todas as mágoas, ressentimentos, as dores do passado, os traumas, os medos do passado. Eu quero ser, Senhor, eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua vida. Eu declaro a bênção do Senhor sobre a vida de cada um de nós que estamos aqui. Que haja restauração e cura nesse tempo em que vamos passar juntos aqui, em nome do Senhor Jesus, e podemos voltar para os nossos lugares. Amém. Eu quero ser, Oh, glória. Que voz maravilhosa, Senhor amado, Pastor Daniel. como um vaso nas mãos